Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os irmãos que estão ouvindo este shiur, as irmãs, os haverim, que o Eterno possa abençoar todos abundantemente com sua misericórdia. Bem, hoje nós iremos falar um assunto, o tema é bastante intrigante. Muitas pessoas veem, esse texto como se tivesse, esse tema, como se tivesse banalizando a Torá. Bem, veja só, o que nós iremos abordar é bastante intrigante, justamente porque muitas pessoas interpretam mal e leva à risca o que a Torá não leva. Veja bem, por isso que eu tomei essa liberdade para falar com todos. E um dos textos, dos requisitos mais interessante e intrigante são em questão da Torá e em questão da Brit Hadashah e do Tanar também. É sobre alimentos. O que devo comer, o que não devo comer, o que devo fazer, o que não devo fazer e o que devo fazer. Então, nós iremos abordar um assunto, como eu disse, bastante intrigante. Muitos concordam, outros também não concordam. Então vamos analisar e entender o que realmente Paulo estava se referindo, o que a Torá se refere. Vejam só, eu costumo dizer que na época dos nossos patriarcas, a Torá não ainda foi ortogada. Ela ainda não tinha sido ortogada, dada para um povo seguir as suas regras, as regras concernentes a tudo. Ela não foi ortogada, ela não foi dada, embora o que prevalecia era o princípio. E hoje é a mesma coisa. Veja, Paulo, ele prevalece o princípio. Ele enfatiza que contra os frutos do Ruach HaKodesh a Torá não pode condenar e contra, porque não existe leis para o amor, para a misericórdia, a compaixão, a amizade, então a irmandade. Então Paulo ele chega a dizer, que não existe leis para esses frutos do Espírito, do Ruach HaKodesh, onde muitos chamam de frutos do Espírito Santo. Não existe realmente. Então os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham a Torá para guiá-los, para orientá-los, o que não deve e o que deve fazer, o que não pode e o que pode, o que deve comer e o que não deve. Então não havia e essas leis, que são 613 preceitos, 365 proibitivos, que são proibidos, e 248 que são positivos, que pode fazer. 365 que não pode e 248 que pode fazer. Eles ainda não tinham essas leis, essas mitzvot. Eles não tinham, o Eterno não deu para eles. E assim ele se tornou o nosso pai, os nossos patriarcas.
Vejam, sem a lei, é o que eu quero que você entenda. Por isso que é bastante intrigante. Sem a lei, eles foram justificados. Foi computado a eles a justiça, porque eles agiam no princípio. O princípio está acima da lei. Vejam só. Então Paulo, ele enfatiza, ele só não deu uma exatidão clara, né? Porque as pessoas tinham que buscar essa divindade, esse amor que vem de dentro. Então, e é um processo, né? Eu costumo dizer que nós somos educados no âmbito religioso, onde a prioridade é o exterior, mas o interior fica em último plano, né? Nem em segundo plano, último plano. Então por isso que você vai ver pessoas de igrejas sendo fofoqueiras, pessoas de comunidades sendo maldizentes, caluniadoras, arrogantes, desafeiçoadas, ingratas. Então você vai ver pessoas assim na religião, porque a prioridade é o exterior e não o interior. E Paulo enfatiza isso. Paulo, Tiago, Kéfas, João, Yohanan, Pedro, eles enfatizam isso porque o princípio é o que vale. E eu repito, o princípio está acima da lei. Entenda isso. O princípio está acima da lei. E uma das características de que o princípio prevalece na vida de uma pessoa é a simplicidade. Ela exala amor, ela exala simplicidade pela essência do princípio. Preste bem, bastante atenção. Então, Paulo, de maneira nenhuma, ele estava abolindo a Torá. Não, ele enfatizava que o princípio, em outras palavras, está acima da lei. Por isso que os nossos patriarcas foram computados como justos pelo Eterno. Então nós vamos ler alguns trechos e vamos ler o capítulo 11 de Vaikra. Aqui neste exato momento, você tem que entender que neste exato momento é um povo separado, como o Eterno disse, é um povo peculiar dele, é um povo dele, o Eterno os resgatou, é dele, mesmo que Israel pereça, mesmo que Israel caia, mas o Eterno não deixará o seu povo, porque ele os amou primeiro. Então, ele dá leis concernentes ortogadas para um povo específico que via os sinais e prodígios, as maravilhas que o Eterno realizava. Então, é um povo peculiar, é um povo escolhido, exclusivo. É um povo que tem leis concernentes a ritos, rezas, orações, tradições, costumes e etc. Então é um povo escolhido que tinha que se dedicar 100% ao Eterno, em tudo, em tudo. Só para você ter uma ideia, o Eterno diz, olha, se vocês fizerem as suas necessidades fisiológicas, é isso, eu acho que é esse o nome, se não for você me corrija, mas eu acho que é. Então, se você fizer as suas necessidades, enterre-as, porque eu passeio no meio do povo. Então, o Eterno
Está dizendo que ele é santo, kadosh, separado, e ele não está envolvido em impurezas, em pecados, em lascívias. O Eterno não está envolvido nisso, apesar dele mesmo ter feito. Ele fez os desejos malignos. É isso mesmo. Você está se surpreendendo? Não se surpreenda não, porque infelizmente as pessoas potencializam tanto que elas atribuem tudo ao diabo, a Satã. Tudo foi ele. Parece que ele é Deus, tá? Parece para muitos, na sua maioria, para muitos, Satã parece Deus. E o Eterno está em segundo plano. Bem, vamos ler o capítulo 11 e depois alguns trechos da Brit Hadashah para que você entenda a exatidão. Então este povo aqui, eles têm que seguir certas regras. Aí você diz, então se é para eles, não é para mim. Vejam só, se você se autodenomina servo de Hashem, servo do Eterno, você tem que se submeter às regras dele, certo? Agora, existem regras na Torá que não é para você, cada um no seu devido lugar. Agora, o que se trata de regras que são para mim, eu tenho que fazer. Veja, está lá escrito, não furtarás. Então, já que é para o povo de Israel, então eu vou furtar. Isso seria idiotice, burrice, vai que você vai preso. Lá está escrito, não assassinarás. Já que é para o povo do Eterno, eu não vou fazer, vou sair matando todo mundo. Não é isso. Veja, as leis concernentes à vida humana universal, você tem que praticá-las. Se eu passar no farol, lá na Torá não está escrito, não passeis no farol vermelho. Lá não está escrito, mas lá está escrito para você obedecer às leis dos homens, às autoridades. Você deve obedecê-las porque o Eterno os constituiu. Veja só, então se eu passo no farol vermelho, eu já passei, e eu falo para você, eu já passei. E uma vez eu tinha uma moto, e como aqui em São Paulo, eu tinha uma moto grande, né? E como aqui em São Paulo, existe muitos roubos de moto. E para mim não tinha farol. Eu não ficava em farol. Então eu passei. Aí um dia chegou a multa. Uma multa de farol é 7 pontos na carteira. E é gravíssimo. E eu fui penalizado. É óbvio. E eu tive que aceitar e pagar a multa e assim sucessivamente. Bem, eu fui um negligente. Tá, tudo bem. Paguei pela multa. Então, lá não está escrito na Torá, não passe no farol. Mas eu devo me submeter às leis que são concernentes da humanidade, que regem a cidade, que regem o país, que regem. Eu tenho que me submeter, porque senão eu vou ser uma pessoa que vou contra as leis e eu vou sofrer as penalidades. As outras regras concernentes para Israel não é para nós. Existem leis concernentes ao templo que não é para nós. Concernente à agricultura que não é para mim. Mas eu devo estudar, eu devo entender essas leis para que um dia eu passe por tal situação, eu entenda como me comportar e como aplicar a lei diante daquela situação. Veja, existe na Torá de Gênesis
vamos de Êxodo, tá? Porque Gênesis é o princípio. Por isso que é princípio. Não leste desde o princípio? Yeshua disse. Então, de Êxodo, de Shemot, até Devarim, Deuteronômio, são as leis concernentes a um povo. Essas leis concernentes a um povo não é dada para o egípcio, o grego, o espanhol, o japonês, o mexicano, o chinês. Não é dado para nenhum desses países. O Egito já existia. Esses que eu falei, os outros, a Grécia também já existia, se eu não me engano. Outros países existem hoje, mas na época não existia. Então o Eterno não deu leis, 613 preceitos para eles, deu para o povo de Israel. Entenda bem. Então aqui vai algumas regras que o Eterno deu para o povo de Israel. Uma delas está em Vaikra, Levítico, capítulo 11. Diz o seguinte: Adonai disse a Moshe e a Aharon: fale ao povo de Israel. Tá vendo? É o povo de Israel, não é os egípcios. Ele não disse vai lá e fale aos egípcios. Não, deu para o povo. Por quê? Porque era uma propriedade peculiar. Era propriedade do Eterno, era o povo dele. Então ele tinha que dar regras concernentes para o povo dele. É óbvio. Fale ao povo de Israel: estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Por que que o Eterno deu essas regras? Principalmente por causa da saúde. O Eterno está cuidando. Veja bem, o Eterno está cuidando do povo dele. Por quê? Porque não tinha regras. Então eu tenho que me submeter, porque se eu comesse um porco, né, e eu fosse por um Mishkan, o Eterno não compactua com a sujeira, com a impureza, com a imoralidade. Ele não compactua com isso. Então ele falou: olha, essas são as criaturas que vocês devem comer. Diz o seguinte: qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine. Veja, o animal que tem o casco fendido e rumine. Veja, o povo de Israel estava acostumado a comer carne. Comer carne. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu sou vegetariano. É uma opção sua. Eu sou carnívoro. Outra é opção sua. Só que ninguém pode dizer: você tem que ser vegetariano. Por carnívoro, não pode. Ele não pode impor algo sobre uma pessoa. Você não pode impor algo sobre uma pessoa. Estou falando, né, entre seres humanos. Eu não posso impor nada para uma pessoa. Por quê? Porque se eu impor algo para uma pessoa fazer, eu vou tornar ela um escravo meu. Um escravo meu. Então eu não posso. Nem o carnívoro pode dizer para o vegetariano: coma carne. Não pode. Isso é de cada um. Cada um tem que decidir. Cada um tem que entender as coisas e por amor fazer por Eterno. É assim que funciona. Eu não posso chegar como líder de uma comunidade e dizer: olha, a partir de hoje todo mundo é vegetariano. Eu não posso. Eu não posso dizer também: a partir de hoje todo mundo é carnívoro. Não posso. Por quê? Porque eu estaria impondo algo que é do meu desejo para as pessoas. Veja, aqui vai. Entenda. Por isso que eu falei que é intrigante. Entenda bem, abra sua mente. Totalmente dividido, que os animais tinham que ter essas duas finalidades. Tem que acompanhar esses dois aspectos. Então ela tinha que ruminar e ter o casco fendido. Esses animais serão consumidos. No entanto, não coma o que é apenas rumine ou que possui só os cascos fendidos. Não adianta. O porco ele rumina, ele não rumina, mas ele tem um casco fendido. É imundo.
Se não abranger o animal, se não abranger esses dois requisitos, não pode. Veja, entenda. Por exemplo, o camelo, o coelho, a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não coma carne deles, nem toque em suas carcaças. Eles são impuros para vocês. Veja, se eu ver um animal morto e eu tocar, eu estou impuro. Eu tenho que existir. Depois lá na frente o Eterno fala, se você tocar, né, sem querer, tropeçou, tocou, o que você tem que fazer é impuro até a tarde, até o pôr do sol. Então tinha que se lavar. Não podia entrar no acampamento, porque o Eterno é separado, é Kadosh, santo. De tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, quer em mares, quer em rios, pode ser comido. No entanto, tudo que existe em mares e rios, sem barbatanas e escamas, e todas as pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, isso é detestável. Sim, esses serão detestáveis para você. Não comam suas carnes e abominem suas carcaças. Veja, o camarão, a lagosta, o polvo, não pode comer. Eu, quando não conhecia o Eterno, no judaísmo nazareno, eu comia muitos camarões. Minha esposa se deliciava. Quando nós viemos para o judaísmo, aprendemos e deixamos de comer essas coisas. Porque na realidade o camarão ele é a barata do oceano, a barata dos rios. Ele é o que varre a sujeira dos rios. O tubarão, ele tem barbatana, mas ele não tem escama, ele é liso. Então ele é impuro, não pode comer. Muitas pessoas comem cação, não pode. Tem que ter esses dois requisitos, barbatanas e escamas. É impuro se vocês comerem o que não tem esses dois requisitos. Bem, aí ele vai falar sobre de tudo que vive na água, né? Tudo que na água não possui barbatana e escamas é detestável a vocês. As seguintes criaturas do ar serão detestáveis a vocês. Não as comam, não são algo detestável. A águia, o abutre, a águia pescador, o gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, avestruz, coruja da torre, a gaivota, os diversos tipos de falcões, a coruja pequena, o biguá, a coruja grande, a coruja chifrudo, o pelicano, a coruja da igreja, tá aqui igreja, tá? Acho que era outro nome. A cegonha, os diversos tipos de garças, a polpa, o morcego, todas as criaturas aladas que enxameiam, que andam sobre os quatro patas, são algo detestáveis a vocês. Que anda sobre as quatro patas, com exceção de todas as criaturas aladas que enxameiam e andam sobre quatro patas. Comam os que têm patas articuladas, aquelas que dobram acima dos pés. Acima dos pés. Quem? A galinha. A galinha pode comer. Coitada, né? Acima dos pés, possibilitando soltar sobre o solo, como especialmente os diversos tipos de locustas, gafanhotos, gafanhoto chifrudo e grilos. Alguns grilos e gafanhotos podem comer. Olha aí, por isso que João Batista, as pessoas falam, nossa, ele comia gafanhotos. O gafanhoto que João Batista comia era grande, era muito grande. E daria um prato recheoso mesmo. Esses podem comer também. Todas as outras criaturas aladas que enxamem de quatro patas são algo detestáveis a vocês. Por meio deles vocês se tornarão impuros. Quem tocar na carcaça deles será impuro até a tarde. Tá vendo? E quem carregar qualquer pedaço de sua carcaça levará
lavará suas roupas e será impuro até a tarde. Todo animal com casco separado, mas não totalmente dividido ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar neles se tornarão impuro. Tudo que anda sobre suas patas, dentre todos os animais que andam sobre as 4 patas, é impuro para vocês. Quem tocar em suas carcaças será impuro até a tarde. E quem carregar suas carcaças levará as roupas e será impuro até a tarde. Estas são impurezas para vocês. Os seres a seguir dentre as pequenas criaturas que enxameiam sobre o solo são impuros para vocês. A daninha, o rato, os diversos tipos de lagartos, a lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto pequeno, o lagarto da orelha, o camaleão, criaturas rastejantes impuras. Quem tocar neles, quando morto, será impuro até a tarde. Qualquer coisa que cair sobre um deles, mesmo estando morto, se tornará impuro. Utensílios de madeira, tecido, couro, pano de saco, qualquer utensílios usados no trabalho deverá ser posto em água e será impuro até a tarde, então será puro. Se um deles cair em uma panela de barro, tudo que estiver nela se tornará impuro e a panela será quebrada. Qualquer alimento que consumo permitido que for tocado pela água dessa panela se tornará impuro. Qualquer líquido de ingestão permitida encontrada nessa panela se tornará impuro. Tudo aquilo sobre o que cair, qualquer pedaço da carcaça dele se tornará impuro. Seja o forno, seja o fogão. Quebrem em pedaços. Eles são impuros e serão impuros para vocês. Contudo, uma fonte ou uma cisterna para colocar água permanecerá impura. No entanto, quem tocar em suas carcaças se tornará impuro. Se qualquer pedaço de suas carcaças cair sobre qualquer tipo de semente a ser plantada, ela será pura. Mas, se a água for vertida sobre a semente, um pedaço de carcaça cair sobre ela, ela será impura para vocês. Se morrer um animal de um tipo que vocês têm permissão de comer, quem tocar em suas carcaças será impuro até a tarde. A pessoa que comer a carne da carcaça ou carregar a carcaça lavará suas roupas e estará impura até a tarde. Toda criatura que enxameia sobre o solo é algo detestável, não será comida. Tudo que se move sobre o estômago, a cobra, é um exemplo, anda sobre os 4 patas ou possui muitas patas, a lacraia, possui muitas patas, piolho de cobra, o pessoal chama no Nordeste. Todas as criaturas que enxameiam sobre o solo não as comam, pois são detestáveis. Vocês não se devem tornar detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que chameiam e rastejam. Não se tornem impuros com elas, não se maculem com elas, pois eu sou Adonai Elohim de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. E não se maculem com nenhum tipo de criatura que enxameia e se move junto ao solo, pois eu sou Adonai que trouxe da terra do Egito para ser seu Elohim. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é então a lei concernente a animais, às criaturas voadoras, a todas as criaturas vivas que se movem na água e a todas as criaturas que enxameiam sobre o solo. Seu propósito é fazer distinção entre o impuro e o puro, entre as criaturas que podem ser comidas e as que não podem. Bem, nós lemos aí o capítulo 6. Capítulo 11 quer dizer de Vaikra. Vejam só. Existe um episódio nas Escrituras em que Kéfas ele tem uma visão. Veja que eu expliquei qual era a finalidade do povo não comer aquilo, que era o povo peculiar do Eterno. Então eles não podiam comer criaturas que não atendessem os 2 requisitos, que atendessem alguns requisitos, eles não podiam. E aqui nós vemos uma situação, existe outra também, que agora me lembrei, que Yeshua diz que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Aí as pessoas ridicularizam, banalizam esse dito
principalmente no meio cristão, eles dizem, então pode comer de tudo, já que mas o Eterno, Yeshua, ele não está falando concernente a alimentações, ele está falando concernente a mal desejos, a coisas ruins que procedem de dentro do coração, e não de alimentos. Mas as pessoas, com a finalidade de saciar o seu desejo doentio, elas banalizam um dito que tem muita essência. Então, conclui-se que não é aquilo que Yeshua está falando, dizendo, olha, o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Então eu posso... Teve uma vez uma pessoa na comunidade, ela falou assim, eu aprendi desse jeito lá na igreja. O que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Aí eu falei para ela, então, coma um urubu. Como um urubu. Então, as pessoas, para saciarem o seu desejo, aí elas querem menosprezar aquilo que Yeshua falou. E aí, lógico, eu ensinei para a pessoa tal, Baruch Hashem. Bem, é só para ela entender que Yeshua não estava falando sobre isso. E muitas pessoas falam disso também. Outro detalhe é a questão dos animais que Kefa, ele ver descendo sobre um pano. Esses animais estão em Vaikra. Os que se arrastam com o ventre pela terra, o camaleão, o teu, né? A lagartixa, a cobra, os animais peçonhentos estavam naquele lençol. Só que, vejam só, pessoal, aí você diz, poxa, o Eterno está se contradizendo. Uma coisa ele fala lá e outra coisa ele fala aqui. Aí muitas pessoas que querem desqualificar, que querem desprezar os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, que é a Brit Hadashah, né? As pessoas querem banalizar, deixar de lado, até abolir. E o negócio agora é Torá. Veja, Pedro, ele não está tendo uma visão a respeito de animais, embora os animais estivessem ali. Existe uma outra situação que é o seguinte: diz os nossos sábios que tudo que tem aqui na terra tem no Olam Rabá, no mundo superior, no mundo que está acima. Tudo que tem, se aqui tem um cachorro, lá também tem um cachorro celestial. Se aqui tem uma cobra, lá também tem uma cobra celestial. Se aqui tem... Tudo que está aqui é sombra do que está lá em cima, diz os nossos rabinos, e Paulo fala sobre isso, que tudo que está aqui, e em questão do templo ele fala que tudo do templo que está aqui é uma mera cópia. É uma mera cópia. Então, conclui-se que o Eterno não estava se contradizendo. Porque mesmo esses animais que estão no Olam Rabá, por isso que ele desceu do céu, no lençol, mesmo esses animais que chegam aqui para Pedro ver, mesmo esses animais, eles não são impuros. Eles não são, porque eles vêm do alto. Se eles fossem puros, o Eterno pegaria os da terra. Os da terra, eles são impuros. Entenderam? Como ele vem lá de cima, ele não é impuro. Então o Eterno não estava se contradizendo. E um outro detalhe: ele sabia que Kefas, Pedro, jamais iria comer. Então a visão é concernente a gentios. A visão é dando referência a gentios e não a animais. Então, o Eterno diz para Pedro: Pedro, mata e coma. Pedro disse: não, Senhor,
e nada impuro entrou na minha boca. Por quê? Porque ele atendia a regra, as leis de Kashrut, Kosher, Kasher, né? Ele atendia esses requisitos da Torá. Então ele não comia. E ele disse: não, Senhor, eu não como isso, nunca entrou algo impuro na minha boca. Aí o Eterno disse mais uma vez: Pedro, mata e coma. Ele: não, Senhor, nunca entrou algo impuro na minha boca. Aí o Eterno disse mais uma vez: Pedro, não trate o que eu considero puro como impuro. Mata e coma. E aí Pedro olha e disse: Senhor, eu não vou comer não. Nunca entrou algo impuro na minha boca. Aí o Eterno recolhe aquele lençol com os animais para o Olam Rabá, mundo superior. Pedro fica na visão dele pensando: o que se refere a isso? O que é isso? O que significa? Não estou entendendo nada. Meus pais, meus antepassados me ensinou em Vaikra capítulo 11. Lógico que não tinha capítulo 11, tá, gente? A Torá era direta, inteira. Não tinha capítulo nem versículos, mas é só para brincar um pouco. Então Pedro fica pensando: e agora? Lá em capítulo 11, meus pais ensinaram que não deve, que pode, que não pode, que deve, não pode, tá. E agora? Ele ficou pensando a tarde todinha. E aí, automaticamente, um anjo aparece para Cornélio e disse: Cornélio, homem piedoso. Deixa eu ver se é Cornélio mesmo. Porque às vezes eu confundo com Nicodemos, mas é Cornélio. Homem piedoso, é isso mesmo. E o anjo disse para ele: olha, o Eterno tem colocado você como, né, bem visto lá no Olam Rabá, hein? Negócio lá, dando parabéns para você. Ele tem você em memória. Aí Cornélio, né, sente shalom, aquela coisa toda, mas o anjo diz: olha, vai lá na casa de Kefas, na rua tal, número tal, e fala com ele. Aí ele pegou: tá bom, mandou os seus soldados, era um homem muito influente em Roma, seus servos, ele mandou seus servos. A família de Cornélio era gentílica, era gentios, mas obedecia ao Eterno, praticava alguns ritos do judaísmo. E aí Kefas nunca entrou na casa de um gentil, e ele foi levado pelo Ruach HaKodesh, e quando ele chegou lá, abriu-se os olhos dele e ele entendeu a visão. Então a visão refere-se a pessoas. Quando eu brinco, que eu falo que a pessoa era um comedor de lavagem, de porcaria, porque nós éramos assim. Nós éramos assim. Não adianta você dizer: não era não, era assim. Comia lavagem, comia porcaria, comia de tudo. Aí hoje ele é judeu, né? Aí hoje é como se fantasia todinho de judeu. E Cornélio não precisou nada disso. Ele não precisou se fantasiar, ele só obedecia alguns mandamentos da Torá e fazia as orações da tarde com a sua família. Era um homem que ajudava o próximo. E o Eterno tinha ele em memória. Ele não precisava nada disso. Aí Kefas diz: agora eu vi que o Eterno é imparcial, que o Eterno escolheu mesmo os gentios. Olha aí, ele escolheu os gentios. E aí Paulo começa a sua missão de levar as boas novas aos gentios. Só que como os gentios é considerado, por isso que o símbolo de Efraim é um touro, é um boi. Por quê? Porque ele é selvagem. Efraim, por ele ter se misturado,
ele vira um gentil, ele é um gentil. Quando ele se volta para o eterno, ele se torna efraimita, porque ele foi misturado entre as nações, comeu comida de porco, lavagem e voltou, e não faz mais isso, e fica na humildade, buscando o eterno, praticando as mitzvot, né? Obedecendo aos mandamentos, e assim sucessivamente. Como é um peso para ele obedecer muitos, deram, em Atos 15, algumas leis concernentes aos gentios que estavam vindo à comunidade, que estavam vindo às sinagogas, porque o Eterno estava se revelando para os gentios. Então eles vinham, ela falou, as regras são essas. Para nós não precisamos de regras. Nós somos judeus de nascimento. Aprendemos com os nossos pais. Por isso que Quefas, ele não comeu aqueles animais. Mas nós vamos dar aqui algumas regras concernentes para vocês. E com o tempo, no Shabat, na sua vinda, a cada Shabat aqui, né, vocês vindo, aprendendo, vocês vão se aperfeiçoando. Vocês vão se aperfeiçoando. Vocês vão mudando o seu estilo de vida banal que vocês viviam. É assim que funciona. E não impor nada para o gentio. Quem é você para impor algo sobre o gentio? Hein? A Torá chama você de louco. É isso mesmo. A Torá chama você de pessoa sem juízo. O Tanar, a Brit Hadashah, chama você de pessoa sem juízo. Né? Então, preste atenção. O gentio que chegasse, ele estava comendo camarão, caranguejo, cobra, lagarto, comia tudo que era contra a Torá. Naquele momento, ele ouvia um dia, num Shabat, sobre os alimentos. Ele iria ensinar sobre os alimentos. O líder da comunidade ia ensinar, porque ele estava vindo na comunidade. Então, o que ele ia entender? Falar, poxa, então eu não posso comer mais aquilo. Agora eu sei que é errado. Então a sua consciência era aguçada e ela fazia o quê? Olha, eu não como mais isso. Ela era convidada para um churrasco, chegava lá, tinha uma cabeça de porco. Come aí com seus parentes. Ele fala, não, muito obrigado. Por que você parou de comer carne? Olha, um toicinho, olha aí, uma tripinha de porco, tal, um bacon. E aí, você não vai comer isso? Ele, não, muito obrigado, gente. É porque eu não posso mais comer essas coisas. Mas por quê? Tal, tá? Você era tão da hora. Eu falei, não, em questão da minha alimentação, eu vou ser a mesma pessoa da hora. Mas em questão da minha alimentação, eu não posso mais comer. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Pronto. Tomavam água, tomavam refrigerante. Olha que refrigerante também, eu vou fazer 5 anos que parei de tomar refrigerante. Mas é um exemplo que eu estou dando. Né? Comia um arroz, um feijão, mas não comia carne de porco mais. Por quê? Porque no sábado ele ouviu. No sábado ele estava ouvindo lá. E ele parou. A sua consciência foi aguçada e ele parou. Certo? Aí ele se torna membro oficial da comunidade. Aí ele vai praticando as coisas. Por quê? Porque a Torá ensina. Aí ele começa a ser aguçado, a se elevar. Seus ouvidos são aguçados para ouvir a palavra. Ele começa a mudar interiormente. Ele começa a mudar. E ele vai mudando. Né? E ele vai mudando até ele se elevar com o Eterno e assim ter comunhão absoluta com ele. Veja, então, aqui está. Existe um outro detalhe, eu estou falando dos alimentos. Agora, existem algumas práticas que eu não posso fazer. Por exemplo, o povo de Israel, eles não podiam se voltar para outros deuses. Não podiam. Porque eles estavam servindo o Eterno. Então eles não podiam
comer nada de outros deuses. Entre aspas, tá? Ele não podia. Então, você vê em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, que o povo de Israel se prostituíram com outros deuses, se envolviam com outros deuses, até chegar ao ponto de comer comidas que não era para comer, porque eram oferecidas a deuses. Vejam só, eu falei da alimentação, e estou falando de prática, e você vai entender esse contexto. Veja, a pergunta é: eu sou gentio, eu estou chegando na comunidade, o que o líder ele tem que ensinar? Ensinar a Torá, né? Ele tem que manusear bem a palavra do Eterno, né? Ele tem que entender. Então a pessoa está chegando. Ela está chegando daquele jeito. Daquele jeito. Você olha um porco e olha ela, é igualzinho. É igualzinho. Ela está chegando assim. Então, às vezes, ela vem com um monte de coisas erradas na sua cabeça. E você, como líder, você tem que ensinar como os nossos emissários ensinavam. Certo? Veja só. Eu já atendi vários casos que a pessoa chega e diz assim: eu como muita carne. Eu como muita carne. Todo dia, se não tiver uma mistura de carne na minha comida, eu passo mal. Então eu chego hoje na comunidade. Ela vai ouvir que o assunto de alimento não é abordado enquanto não se traz o assunto. Quando se traz o assunto, aí todo mundo quer abordar, quer perguntar, tal. Então a pessoa chega e diz assim: olha, se eu parar de comer carne, eu vou passar mal. E realmente essa pessoa passa mal. O que vai prevalecer, pessoal? Veja que as carnes, as carnes que hoje nós temos no Brasil, elas são praticamente sufocadas. São animais que são mortos com requintes de crueldade. Existe, a maioria são requintes de crueldade. Então é uma carne sufocada. E está lá nos requisitos básicos para os gentios, que ele tem que se abster da comida, a comida sufocada. Então veja, e se abster de comida a ídolos, não é isso? Também está lá escrito, Atos 15, tá? Se você quiser ver, Atos 15 diz o seguinte, ó. Tá, cadê? Tal. Tá, essas coisas, tomar cuidado do egoísmo e tal. Na minha opinião, devemos pôr obstáculo no caminho dos goim. Em vez disso, devemos escrever uma carta informando que deve se abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Tá. Os outros, então, eu posso fazer? Não. Ele só deu regras. Porque é muito grande o envolvimento daqueles gentios na comunidade com essas coisas. Né? Então, era muito grande. A fornicação dos ídolos, da contaminação por ídolos, fornicação e o que foi estrangulado e do sangue. Hoje, praticamente, é assim também. Então, veja. Vamos analisar. Ele chega e fala: eu estou comendo carne, ou às vezes eu como uma picanha, está pingando sangue e tal. Veja, se essa pessoa passar mal, o que vai prevalecer é o quê? É a vida. E a vida está incluído no princípio. O princípio é a vida. Então, se prestem bastante atenção.
Se essa pessoa está passando mal porque ela parou de comer carne, ela está tendo tremedeira, fraqueza, desmaio, como já ocorreu na comunidade, essa pessoa não deve parar de comer carne, porque a vida está em risco e o que prevalece é a vida. Uma vez um rabino, David Weitman, ele disse: se um dia, um doutor falar para um membro da nossa comunidade, dizer, olha, para ele ficar vivo ele tem que comer carne de porco até o resto da vida dele, ele vai ter que comer carne de porco. E provar isso cientificamente, ele vai ter que comer carne de porco, porque a vida é superior ao mandamento. Achei interessante o que ele falou. Isto é uma halahá, uma interpretação. A lei proíbe, e não é porque ela proíbe que eu vou deixar a vida em risco. Não pode. Mas o que está acontecendo hoje é as pessoas, sem entenderem sobre este risco, acabam fazendo coisas terríveis, a ponto. Eu conheci um senhor, nos 15 anos que fiquei na igreja evangélica, um pastor chegou na minha igreja, e disse, trocou-se de pastor e veio aquele pastor. E existia uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos. A pessoa era meio ruim da cabeça, e realmente era. Esse caso aconteceu e passou na Globo, no noticiário, no Brasil inteiro. Não sei se você se lembra. Então, eu acompanhei esse caso, estava lá, e aí o pastor, conversando com ele, falou, você tem que parar de tomar seus remédios. E aí o rapaz foi lá e parou de tomar os remédios. Conclusão: numa madrugada ele pegou uma marreta, matou os 2 filhos amarretadas na cabeça e a esposa amarretadas. E ele pegou uma faca e saiu na rua para matar as pessoas. Chamaram a polícia. Ele foi para cima do policial com uma faca e levou um tiro no peito. Esse caso viralizou tremendamente e o pastor foi transferido e sumiu. Então ele parou de tomar os remédios psiquiátricos, tarja preta, porque ele tinha problemas de loucura, e ele acabou matando a família, e acabou a polícia matando ele, uma família foi destruída, por causa de uma palavra de uma pessoa que não é instruída, que estava ocupando um cargo, uma função que não lhe devia. E olha o que aconteceu. Veja que uma palavra não volta mais, pessoal. Você é condenado, você é observado, você é visto pelo que você faz, pelo que você julga e pelo que você fala. Você é analisado por esses 3 aspectos. Mas ele sumiu, desapareceu e aí ficou nessa. Então, nós temos bastante cuidado em falarmos algo para uma pessoa, principalmente pessoas que estão com problemas de saúde. Então você tem que tomar bastante cuidado. Em questão da alimentação, Questão da alimentação, eu devo, não devo, tal. Não, presta atenção, você tem que se autoanalisar, certo? E você, se você sentir mal, você vai parando aos poucos. Se comer todo dia, come 3 vezes por semana, na outra semana come uma. Aí vai parando aos poucos, pensar que não, você desmamou daquilo. Você desmamou. Se esta é a sua finalidade, você tem que agir assim. Certo? Mas não consegue de jeito nenhum, não dá problema, tal. Olha, eu vou falar para você ficar comendo carne até você morrer. Porque a sua vida não pode estar em risco por causa de um mandamento.
Tá entendendo? Foi o que Yeshua sempre priorizou. Se o seu animal cair num buraco, você vai deixar ele lá? Eu não vou. Se o meu cachorro cair, se o meu boi, se a minha ovelha cair num buraco, eu não vou deixar. E no Shabat você não vai salvá-lo? É lógico. Então ele estava dizendo que o mandamento do Shabat, ele não vai ser anulado porque eu estou salvando uma vida. É muita ignorância. Então, os discípulos comendo milho, teve gente que chegou a dizer um dia, oi, tá vendo? Os discípulos de Yeshua eram ladrão. Não é ladrão nada, gente. Em Israel não se pode construir cercas. E a Torá permite você pegar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você pode comer com as mãos, mas não pode encher a sacola. Você pode pegar o que está no chão. Está escrito, gente. Entendeu? Você pode pegar qualquer fruta, qualquer coisa. Você pode. Quem deu aquela fruta não foi o homem, foi o Eterno. Certo? Então ele está te concedendo. Pode pegar. Não tem problema. Ah, mas se o lugar está murado, eu vou lá, vou subir no muro e tirar? Já aconteceu casos da pessoa tinha um muro, os galhos eu ouvi esse caso, eu vi, testemunhei. O camarada subiu na sua carroça e estava tirando as goiabas, né? Pegando as goiabas que estavam para fora. A dona chamou a polícia, ela prestou queixa e ele foi preso. Tá vendo? Tem certas coisas que eu tenho que ter, né, a noção, né? Eu tenho que entender, poxa, será que não vai causar problema? Então não vou fazer. E ele foi preso porque estava pegando goiaba. Infelizmente isso é desumano, né? Porque ele não entrou em nenhuma residência, ele apenas subiu e pegou as goiabas. Qual o problema? E a mulher disse que ele estava tentando roubar a casa dela. Bem, o mandamento ele fica em segundo plano quando a vida está em risco. Ponto final. Era isso que Paulo falava. Existe outro detalhe a respeito de comida sacrificada a ídolo. Veja bem, prestem bastante atenção. Quando nós sentamos com alguém, a primeira coisa que nós fazemos é uma entrevista com aquela pessoa para saber como é a vida dela, o que ela fazia. Lógico, você está vindo numa comunidade, eu tenho que saber da sua vida. Porque eu não vou deixar qualquer pessoa participar da comunidade onde eu estou, né, como um dos líderes, para fazer bagunça, né, falar o que não deve. Não posso, tem que ter regras. E eu tenho que entender, eu não posso também colocar uma pessoa que amanhã vai nos matar. Tem que fazer uma entrevista antes. Eu colocar uma pessoa que amanhã vai nos trair. Isso aí também acontece. Mas eu tenho que sentar com a pessoa, eu tenho que conversar com ela. Então veja, quando eu sento com ela, eu vejo que ela ficou na igreja 15 anos. 15 anos. 20 anos. Então eu já entendo que aquela pessoa vai ser um processo para desmamar, para ela desmamar do cristianismo muito grande. Quanto mais tempo na igreja, mais vai ser desmamado o tempo para ela desmamar do leite da porca de Roma. Eu costumo dizer assim, tá? Por quê? Porque o cristianismo, apesar de existirem pessoas boas, o ensino do cristianismo é adulterado. Então ele não ensina o que realmente o Eterno quer que você aprenda. Não ensina, tá? Então pense bem. Ah, mas minha igreja, o pastor prega bacana, legal. Tudo bem. Mas o que ele está ensinando como membro? O que você está levando para casa? O que você está levando para sua família? É só prosperidade? Então, já está errado. A Bíblia fala de prosperidade, mas primeiro você tem que ter um comportamento de transformação interior, para depois você ser próspero. E a prosperidade não se busca, ela é conquistada por causa dos bons frutos, por causa dos bons atos. Você a conquista. Prosperidade é assim, o Eterno te concede. Mas e a gente não fica atrás disso, não. Se a gente morrer só com calção e uma camisa, tá bom demais.
Porque eu não pedi para vir a esse mundo. O Eterno me deu vida. Eu não pedi para respirar, não pedi não pedi nada. O Eterno que me deu. Eu sou merecedor do quê? Hã? Você é merecedor do quê? Você já tem vida, já tem, né? Você tem tudo. Eu tenho tudo. Apesar de não ter nada, eu tenho tudo, porque eu tenho Yeshua. Então, se essa pessoa ela chega e fala, olha, então o processo não vai ser de idolatria. O processo dela não vai ser. Embora no cristianismo tenha algumas práticas idólatras, tá? Mas o que eu vou enfatizar para aquela pessoa? Que todos os alimentos que o Eterno fez pertencem a Ele. Então ela vai pensar, ela vai dizer, olha, se eu comer uma bala, eu tenho aqui, ó, uma bala de hortelã. Essa mesma bala é oferecida para Cosme Damião no dia dele. Então vamos supor que essa bala chegou para mim, chegou para mim uma bala de hortelã. Aí no dia do Cosme Damião. Então eu não vou comer essa bala porque é o dia do Cosme Damião. Se eu comer essa bala, eu vou estar praticando comida sacrificada a ídolo? Por isso que eu falei que esse assunto ele é integrante. Então veja, o que nós devemos orientar uma pessoa para não comer essa bala? Veja só, pessoal, uma bala de hortelã. Se eu não comer essa bala de hortelã no dia do Cosme Damião, não vai significar nada. E se eu comer no dia do Cosme Damião, eu que pertenço ao judaísmo nazareno, conhecedor das escrituras, se eu comer no dia do Cosme Damião, para mim não vai me fazer nada. A pergunta é, por que, Gleidson? Por quê? Por quê, pessoal? Vejam só. Eu não estou fazendo nada para os demônios. O problema não é o alimento. O problema é a prática. Entenda isso. Quando o povo de Israel ele cometia prostituição idólatra, e prostituição idólatra é avodazará, serviço à idolatria. Eu sirvo à idolatria. A idolatria, pessoal, ela vem acompanhada de vários requisitos. Uma delas é a comida, uma delas é a prática, uma delas é o rito, uma delas é a adoração, uma delas é o sacrifício, e assim sucessivamente. A idolatria, ela não pode ser caracterizada por uma simples prática. Não pode. Um exemplo. Então, eu não vou comer pipoca porque as mães de santo jogam pipoca toda sexta-feira. Então, se eu quero ir no cinema, eu não vou comer pipoca no cinema. Porque as mães de santo jogam pipoca na represa, na mata virgem. Não. Para nós, nazarenos, nós comemos a pipoca, chupamos a bala, comemos o alimento que for. Se tiver caché, para nós comemos. Por quê? Porque nós não servimos a demônios. Nós não servimos. Eu não sirvo ao demônio, eu sirvo ao Eterno. Então, para mim, os alimentos, eles são puros. Outra coisa, a pessoa diz o seguinte, eu não vou usar o tênis da Nike, porque a Nike é oferecida a demônio. Peraí. O demônio ele tem o quê? Fala aí, gente. O que o demônio tem? Tá escrito que
chamou Jesus e Exu e ofereceu os reis, é lógico, foi dado a ele. Mas peraí, os demônios, ele tem o quê? Se esse mundo não é nada para o Eterno, ele tem o quê, os demônios? Se esse mundo não é nada, não representa nada para o Eterno, não é nada, é um pingo, está escrito que as nações é como um pingo de balde, num balde para ele. Ele recolhe os céus como um pergaminho, e ele mede os céus a palma. Então, os demônios têm o quê? Fala aí, gente, fala pelo amor do Eterno. Então, tudo que eu comer, eu não estou praticando nada para o Shedim. Tudo que eu vestir, tudo que eu pensar, tudo que eu falar. Eu não vou falar o nome Baal, porque não pode ter na boca os nomes deles. A deusa Diana eu não posso falar porque, veja, que quando o Eterno fala que não se ouça nas vossas bocas, está escrito, nome de deuses. Não é porque senão eu estou perdido agora. Eu falei o nome da deusa Diana. Falei o nome de um deus Júpiter. Ixi, agora estou lascado. Não, a finalidade não é essa, só falar. A finalidade vem acompanhando com vários requisitos. Então não era só falar, não era só comer. Entenda bem. Gleide, se eu comer um panetone no Natal, esse panetone foi feito no dia 25 para uma entidade. E se eu comer, veja pessoal, para nós nazarenos, é o que eu quero dizer. Para nós nazarenos, os demônios não têm nada. Para nós nazarenos, nós prestamos serviço ao Eterno. Acabou. Os alimentos, os apropriados, o Eterno concedeu para nós. O trigo, a cevada, o centeio. Então os alimentos, as frutas. Não, mas está escrito lá em Oséias que eles não viessem comer o bolo com passas, uvas passas. Primeiro que lá era bolo. Aqui nós estamos comendo um panetone, um pão. Então não podia, eles não podiam mais comer. Veja, o problema não é só comer. O problema é o rito, a prática, vem acompanhado. Um exemplo, se eu pegar uma árvore de Natal, vamos lá, e eu coloco ela dentro de casa, eu pego ela na rua aí, vou lá e coloco ela dentro de casa, e fico na minha, e eu estou lá dentro de casa. Eu tô praticando algo idólatra? Hein? Para mim, aquilo ali não fede nem cheira. Porque a finalidade de colocar algo dentro de casa é idólatra. É idolatria. Então, um exemplo, coloco uma árvore para no Natal eu espalhar presente para todo mundo. Tem várias situações de idolatrias incluídas nesse aspecto. Então eu vou praticar idolatria. Mas para mim, se alguém chegar, tá aqui uma árvore de Natal para você. Lógico que eu não vou querer isso para aqui. Então para mim não interessa. Mas eu estou querendo dizer, o produto, o objeto, se colocar aqui, vai ficar aí. Vai apodrecer lá. É igual, nós temos liquidificador, cafeteira, né? Dizem que a moto Honda, ela tem um pacto com o diabo, então eu não vou ter moto porque é do diabo. Não, gente, presta atenção. Se abster de comida sacrificada a ídolos, isso era é uma influência muito grande.
Então, por eu conhecer a pessoa, eu vou saber. Então, eu vou enfatizar na comunidade que o Eterno é único. Tudo que ela fizer para o Eterno. Está escrito, Paulo falou sobre isso. Vamos ler, vamos lá. Vamos ler para vocês entenderem. Diz assim, acerca dos alimentos oferecidos a ídolos. Sabemos, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento. Sim, é verdade. Mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. A pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama o Eterno o reconhece. Por isso, no que tange a comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo e há apenas um Elohim. É verdade. Para nós nazarenos é assim. Ainda que existam os chamados deuses na terra, ainda que eles existam, e de fato há deuses e senhores em abundância, contudo, para nós há só um Eterno. Tá vendo? Para nós nazarenos, há só um. Né? Só um. O Pai de quem procede todas as coisas e para quem existimos. E só um Senhor, Yeshua Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Tá vendo? Então, nós só temos o Eterno. Mas nem todos têm esse conhecimento. Por isso, nem todos têm esse conhecimento. Então, nós temos, tá? Além do mais, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos. Por isso que eu falo, eu vou sentar com ela para saber se essa pessoa ela está acostumada com os ídolos, qual o cuidado você tem que tomar? Veja, que quando ingerem alimentos que lhe foram sacrificados, pensam ser afetados por eles. Então, eu comi um panetone. Vixe, se eu comer, eu vou ser afetado por eles. Tem gente, pessoal, que pensa assim. Contudo, aí pensa que foi. E sua consciência, por ser fraca, é profanada. Por quê? Porque ela pensa na mediocridade dessa. Ela pensa ainda, infelizmente ela está assim. Ela vem acostumada com isso. Eu não vou usar o tênis da Nike porque é da maçonaria, do paganismo, dos demônios. Eu não vou usar um relógio da Oriente porque eu ouvi dizer que era oferecido. Não vou. Eu não vou usar uma camisa porque fulano. Não vou. Ela está assim, pensando assim. Contudo, os alimentos não melhoram nosso relacionamento com o Eterno. Se eu comer ou não vai melhorar. Não melhora. Mesmo que eu coma os alimentos impuros, não tem nada a ver. É só questão de saúde e pureza, né? Nós não nos tornaremos mais pobres se nos obtivermos deles, nem mais ricos se o ingerimos. Não vai influenciar em nada, tá? Entretanto, cuidem para que a sua habilidade para lidar com a situação, é uma situação, eu tenho que ter essa habilidade para lidar com a situação, não se transforme em pedra de tropeço para os fracos. Então, eu considero os alimentos, tudo veio do Eterno. Tudo. Eu não vejo nada. Para mim, demônio não tem nada. Eu tenho um pensamento de Paulo, dos Netzarim, eu tenho um pensamento dos Talmidim. Tá, pessoal? Então, se eu comer panetone, se eu comer qualquer coisa aí, né, pão, bolo, para mim, eu estou comendo porque o Eterno fez, acabou, os alimentos pertencem a Ele.
Eu não tenho essa finalidade que eu estou manchando a minha mente por causa de um demônio, por causa de um ídolo. Eu não tenho isso, não penso assim. Não penso. Mas tem gente que pensa. E às vezes, se eu disser para ela coma, ela vai, vixe, olha, eu vou ferir minha mente, eu tô lascado agora. E agora o que eu faço? Eu vou comer ou não como? Então você tem que saber lidar com certas coisas. Muito cuidado. Então, se transforma em pedra de tropeço para os fracos. Vocês possuem esse conhecimento, mas suponha que alguém de consciência fraca os veja sentado ingerindo alimentos na refeição no templo de um ídolo. Já pensou se uma pessoa me vê, eu do judaísmo nazareno, comendo dentro da igreja católica e a santa do lado, eu comendo lá? É um ídolo. E agora? O que ela vai pensar? Ela fala, meu pai, oh meu Senhor, tem misericórdia. Ingerindo alimentos desse modo, por causa do seu conhecimento, tá vendo? Nós temos o conhecimento. A pessoa mais fraca é destruída. Esse irmão por quem o Messias morreu, e assim ao pecar contra os irmãos, por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Tá vendo o cuidado que tem que ter? Por isso que a gente senta para saber. Se aquela pessoa era envolvida com idolatria, essa pessoa tem que tomar muito cuidado com ela. Se aquela pessoa não era envolvida com idolatria, ela vai pegar rápido. Mas a pessoa que é envolvida com idolatria tem que tomar muito cuidado. O que é idolatria? Eu já falei. É avodazará, que é servir a um Deus. Eu servi a um Deus. Aí essa pessoa chega na comunidade, nós temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de pessoa. E existem pessoas que não foram envolvidas com idolatria e ela vai ter o pensamento como o nosso, de que o eterno, que Deus alimenta, tanto faz, ela não vai fazer nada para os demônios. Veja que existem duas situações diferentes. Em resumo, se o alimento for uma armadilha para o seu irmão, nunca mais comerei carne. De outro modo, farei meu irmão pecar. Então veja aí a situação. Por isso que eu falo. Eu citei o caso do rapaz que matou a família toda. Eu citei o caso da Torá. Eu citei o caso de Pedro. Eu citei as situações para que você analise. Cada situação tem a sua finalidade. Nós, como líderes da comunidade do judaísmo nazareno, nós temos que ter esse, de saber lidar com certas situações. Então não eu também não posso tratar tudo como idolatria. Porque se eu tratar tudo como idolatria, eu sou idólatra. Se eu tratar tudo que eu estou comendo é idólatra, pelo amor, né, gente? Se eu vestir tudo é idólatra, pelo amor, né? Vamos evoluir, vamos chegar, né? Outra situação. Vamos lá. Cadê? Olha, tal. Deixa eu ver aqui. Por isso, meus queridos, capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu li o 8, tá? Agora eu vou ler o capítulo 10, versículo 4, diz assim: por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Ele estava falando com quem era idólatra. E quem estava na idolatria, eu estava querendo. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas. Julguem por si mesmo o que digo. O cálice da bênção, sobre o qual pronunciamos Abrahá, não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, que estou dizendo? Que os alimentos sacrificados aos ídolos possuem algo significante em si mesmo? Ou que o ídolo tem alguma importância?
não. Não. Ponto final. Não. Para nós, os ídolos não tem importância nenhuma. Para mim, isso aí é mais uma coisa aí, um objeto. Se eu ver uma imagem, para mim é a mesma coisa de ver uma xícara. Para mim, não tem sentido nenhum. Do mesmo jeito que eu quebro a xícara, eu quebro ela. Do mesmo jeito que eu jogo fora a xícara, eu jogo ela. Para mim, não tem influência nenhuma. Não existe. Para mim, não existe. Não existe. Digo que o que os pagãos sacrificam, eles não os sacrificam ao Eterno, mas a demônios. Então, não é o Eterno, é os demônios. Eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. É óbvio, é para ter participação com o demônio. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar das refeições do Senhor e da refeição dos demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que Ele, somos. Tudo é permitido. É o que vocês dizem? Talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido. Pode ser, mas nem tudo edifica. Então você tem que analisar, tem que ver, entender, compreender. Ninguém deve procurar os interesses próprios, mas os de seus companheiros. Por isso que tem que se analisar. Se aquela pessoa ela era envolvida com idolatria, então tem que tomar um certo cuidado para falar com aquela pessoa. Porque para ela tudo está na cabeça dela. Entendeu? Na cabeça dela tudo é idolatria. Ela se envolveu, gente. não. Se envolveu 20 anos. Vai aí, ó. É uma vida. Aí coma o que se vende no mercado sem suscitar questões de consciência. Então o que está ali? Vou comer. Sem suscitar, sem falar, sem perguntar. Vou comer. Coma o que se vende no mercado, porque a terra e tudo que nela há pertence ao Eterno. Tudo. Os animais, as frutas, os cereais, tudo pertence ao Eterno. Tudo. Se algum incrédulo o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for posto à sua frente sem suscitar questões de consciência, certo? Coma de tudo. Entretanto, se alguém lhe disser, esta refeição foi oferecida em sacrifício, então não coma. Por quê? Porque você entende que você comendo vai o quê? Vai estar sendo atingido por eles. Foi o que Paulo falou. Se seu irmão, se você entende por isso, então não coma. Não coma, é sua consciência, gente. Eu não entendo assim. Se eu comer, mesmo que alguém fale, para mim os alimentos pertencem ao Eterno. Entendeu? Agora a pessoa que tem a mente fraca, ela tem que dizer, não coma. Paulo falou isso antes ali, ó. Vocês ouviram? Eu li lá, capítulo 8, 1 Coríntios. Aí ele fala, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da consciência. Então eu fui advertido porque eu sabia, a pessoa que me advertiu sabia que eu vinha de um berço idólatra. Então eu fui advertido, então não vou comer. Mas se ninguém falar nada, mete o pau, pode comer. Ó, coma. Carne de porco, não, gente, não é carne de porco. Carne de porco é proibida na Torá. Mas como que for, os peixes, a carne que for caché, como os alimentos que foram oferecidos ali. Para você comer, tá? Sem perguntar nada. Aí ele diz, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da consciência. No entanto, não me refiro à sua consciência, mas à alheia. Alheia, a outra pessoa que está vindo assim.
Vocês perguntam, por que minha liberdade deve ser determinada pela consciência de outra pessoa? Se eu participar com gratidão, serei criticado por algo pelo qual dou graças ao Eterno? Está vendo? Tudo que vocês fizerem, presta atenção, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Eterno. Não seja um obstáculo para ninguém, nem para judeu, nem para gentil, tampouco para a comunidade do Eterno. Da mesma forma que eu tenho agradar a todos em tudo o que faço, não procurando meus interesses, mas os dos outros, para que possam ser salvos. Veja que existe várias situações. Estendi um pouco o tempo, pessoal. Peço perdão para você, mas é para você aprender, tá? Então Paulo não está indo contra nada, a Torá, não está indo contra a Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, as escrituras, os escritos nazareno, a Brit Hadashah, Novo Testamento, não está indo contra a Torá. Então quero dizer para vocês, as escrituras, elas estão em perfeita harmonia. Perfeita harmonia. Eu dei uma explicação aí aberta sobre alimentos para que você entenda, para que você compreenda, para que você tenha sua mente aguçada para ouvir a palavra do Eterno. Então não pense que se você comprar uma moto, você está pilotando o cavalo do diabo. Não, gente, não tem nada a ver. Mas se você pensa assim, se você leva tudo assim, muito cuidado, porque você está dizendo que o diabo tem tudo, que tudo o diabo está no comando. As pessoas falam, foi o diabo que fez. Gente, prestem bastante atenção. O Eterno, ele dá ordens para Hassatã e ele obedece. Hassatã é o melhor servo do Eterno. Ele foi feito para essa finalidade. Os shedins foram feitos para essa finalidade. Eles são assim. Nada no mundo acontece se o Eterno não permitir. Tudo que acontece no mundo foi permissão do Eterno. O mal, o bem, os prazeres, o sexo, o amor, a lascívia, a idolatria, tudo foi feito para o Eterno. O que você tem que ser? Já que está à nossa disposição todos esses desejos, procurar a harmonia e aperfeiçoar aqueles que precisam ser aperfeiçoados, potencializar aqueles que precisam ser potencializados, aqueles que realmente o Eterno deseja. É isso que você tem que fazer. E o mal, eu gosto de fazer uma maldade contra alguém. Não, esse você não pode. Se você quiser, tá? Se você quiser sair agora, pegar uma arma e sair matando todo mundo, você vai fazer. Só que aí você vai ter consequências drásticas. Do mesmo modo que se você não pegar a arma e você ajudar as pessoas, você vai ter as consequências boas. Tudo que se faz, se paga. Então, você que está me ouvindo, o que você tem que fazer é pisar com cuidado no chão, analisar, pensar, racionalizar, entender, compreender, ter sabedoria. É isso que você tem que fazer. E colocar as coisas em ordem. Eu era invejoso. Você não é mais. Procure dominar isso. Eu era uma pessoa que sentia muita raiva. Procure dominar, vai dominando. Ódio, rancor, guardava muito rancor. Queria matar os outros, matava os outros com pensamento.
Então é isso. Então, infelizmente, é isso que ocorre na nossa vida. E eu queria falar para você que você venha entender, compreender, para que você possa ser aperfeiçoado no caminho do Eterno e que você se eleve. Que o Eterno abençoe você grandiosamente. Desculpa aí pelo tempo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvi-lo, tá? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a shalom, hoje, amanhã e para todos sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.